Olá, veja no Desinformando desta semana. Lula disse que ganhou as eleições por conta das pessoas analfabetas. Essa é a ruim da semana. Vamos conhecer quais são os outros tipos de perfis de professores no trato com a desinformação. E os vidros ficam mais grossos com o tempo? Mas o Desinformando tudo é transparente, por isso não sai daí. Desinformando 134 está na sua rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, sempre muito bem informado, o grande pesquisador Diego de Deus, que sabe tudo e estuda tudo sobre desinformação. Aproveite que você está aqui, dá aquele like, indique o nosso canal Democracia da Desinformação no YouTube. Então, estamos também lá no Spotify para você escutar, também no YouTube Music, para você ver e escutar todos os episódios anteriores. Olha, é muito fácil, muito tranquilo e não é temporal, viu, pessoal? Tudo que a gente escutar e aprender, dá para a gente aplicar hoje e você, inclusive, ajudar outras pessoas nessa grande praga da humanidade, que é a desinformação. Não vamos perder tempo, porque a gente tem muita coisa legal hoje. Roda aí a ruim da semana. É isso aí, pessoal. A ruim da semana hoje, é claro, né? Hoje e nas próximas semanas vai rolar sobre eleição. Pois é, agora veio a desinformação de que o Lula teria dito que, afinal de contas, ele ganhou as eleições só por causa dos analfabetos. Claro que nós temos muito analfabeto no país ainda, mas achar que ainda que hoje ela é um número significativo de eleitores, já começa a gente desconfiar, não é, Diego? É isso, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Um vídeo ainda das eleições de 2022 que voltou a circular nessa semana, muito devido, evidentemente, à aproximação do período eleitoral, né, com a realização de debates e assim por diante, o início oficial, né, da campanha eleitoral de 2026, e esse vídeo que voltou a circular agora em 2026, como eu disse, é das eleições de 2022, onde o Lula, dias após ali o primeiro turno das eleições de 22, teria afirmado que ele teria vencido, né, ou teria tido uma vantagem no primeiro turno devido a pessoas analfabetas. É um vídeo real, porém retirado de contexto, professor, uma estratégia bastante utilizada pelos produtores, né, de desinformação. Qual que é o contexto, então, desse vídeo? Era um comício que o Lula fazia ali na semana de realização, né, do primeiro turno, logo após a realização do primeiro turno, onde ele estava parafraseando o que o adversário dele à época, né, o Jair Bolsonaro, teria afirmado quando o Lula teve ali uma taxa significativa de pessoas do Nordeste que teriam votado nele, e aí o Bolsonaro acabou atrelando o número de pessoas analfabetas no Nordeste que teriam supostamente sido o trunfo, né, do Lula para que o Lula conseguisse alcançar ali bons resultados no primeiro turno. Então, se foi uma tentativa do Bolsonaro de relacionar uma coisa com a outra, sem haver ali, evidentemente, dados concretos a respeito dessa relação entre analfabetismo e a eleição de Lula, e aí o Lula parafraseava essa fala do Bolsonaro, e aí nesse vídeo há o corte desse trecho específico que o Lula falava, e acabou circulando aí novamente essa semana, porque essas palavras saem, né, por assim dizer, da boca do Lula, mas não foi exatamente o que ele quis dizer naquela circunstância. E é essa coisa da desinformação, né? Você está dizendo que, na realidade, não só é desinformada como se fosse a palavra do Lula, como é a palavra do Bolsonaro colocado na boca do Lula. Olha que confusão que a desinformação traz para a gente. Mas confusão é que a gente tenta trazer dentro do próximo quadro. Então, como você sabe, o S Informa é aquele quadrinho que traz a ciência para brigar contra a desinformação, utilizando a metodologia científica, vários estudos, né, e pesquisas, e a rapaziada e a moçada que está aí estudando sobre como combater a desinformação. E aí, nós já estamos aqui explorando há algum tempo uma coisa que é muito importante. O Diego bate sempre nessa tecla, assim como eu também, obviamente, de que a desinformação, seu combate passa pela educação. E aí é um texto bastante legal, que a gente, você vê lá os episódios anteriores, hein? Que a gente fala dos perfis de professores que estão trabalhando com a desinformação. Bom, e agora acho que a gente encerra esse texto, não é, Diego? Conta aí pra gente.
Exato, professor. O silêncio pedagógico ou mediação discursiva, dissenso e regimes de verdade na educação, do Otto Homrich e do Rodrigo Vieira Pino, que eles vão fazer, né, um estudo durante 2 anos numa escola no sul do país para poder identificar os principais perfis de professores que trabalharam desinformação ou temas correlatos com seus alunos, né? A gente trouxe já aqui alguns desses perfis e hoje a gente vai passar o pente fino para a gente poder finalizar todos esses perfis, que vão desde aquele perfil que é mais moderado, portanto, o professor ele apenas vai agir como uma espécie de moderador realmente em discussões em sala de aula sobre o tema da desinformação ou de outros temas importantes nesse sentido, e temos alguns também, digamos, mais participativos que vão além da simples moderação para que esse debate possa acontecer entre os alunos, né? Então a gente... Moderado e participativo, e agora quem que a gente conhece? Exatamente, a gente já teve nos últimos episódios, a gente já falou de 2 específicos, né, que foi o perfil neutro e o perfil balanceado. Hoje a gente vai falar do perfil advogado, o testemunha, o aliado e também o legalista. Vamos resumir rapidamente o que é cada um. O perfil do advogado, que é o terceiro perfil, ele basicamente ele vai assumir propositalmente uma visão que é contrária ao consenso da turma. Então, é um assunto, a turma tende a concordar sobre uma perspectiva e o professor vai assumir, digamos assim, o papel do advogado do diabo. Advogado do vai diabo. defender aquela perspectiva contrária. O perfil testemunha, ele vai partir de relatos do próprio professor ou da professora sobre a própria trajetória de vida e de experiências que esse profissional de educação teve para situar o debate. Portanto, se o tema é relacionado a um determinado assunto, né, e o professor teve alguma experiência sobre aquele assunto, a ideia é mostrar para os alunos que, diante de uma mesma circunstância, há diferentes perspectivas a partir da vivência, a partir da trajetória dos indivíduos que fazem parte daquele fenômeno ou daquela situação que está ali sendo colocada, né? Já foram 4. Exatamente, esse é o 4. O quinto é o perfil aliado. Ele basicamente vai defender, digamos, as minorias. Então, o professor ele vai intervir intencionalmente, né, em favor daqueles estudantes ou de grupos que estão na sala de aula, mas que se apresentam em posições de fragilidade na discussão que está sendo colocada, né? Então, assim, a Lembrando ideia... que minoria não tem necessariamente a ver com número, né? As mulheres, por exemplo, certamente são umas que são também oprimidas muitas vezes nos discursos midiáticos. Exatamente, né? Não é aquela questão quantitativa, mas sim como que esses grupos representam nas pautas sociais, representam na participação social de cada um deles, né? E o sexto? O sexto, o último para a gente encerrar, é o chamado perfil legalista. Ele, basicamente, esse professor ele vai utilizar das leis, marcos normativos, tratados de direitos humanos e assim por diante, para poder fazer a mediação. Então, é um papel parecido com aquele que a gente trouxe há 2 semanas, né, que é o perfil neutro, até mesmo o perfil balanceado, mas ele vai subsidiar todo o debate, vai fazer toda essa moderação a partir de leis, o que acaba também trazendo, né, demonstrando para os alunos quais são os direitos, quais são os deveres dessas pessoas, desses futuros adultos, dentro de um debate midiático, dentro de um debate social que está ali sendo colocado. Diego, você que gosta de futebol, qual que é a escalação, então? Bora lá, vamos repassar tudo para o pessoal saber. A gente tem o primeiro, que é o perfil neutro, que é aquele que vai facilitar... Professores, tá, pessoal? Perfil neutro. Exatamente. A gente tem o perfil balanceado, que é o segundo. A gente tem o perfil do advogado, que vai provocar ali a discussão, trazendo uma perspectiva contrária. O perfil testemunha, que é aquele que vai se colocar diante, trazendo as suas relações, as suas experiências pessoais no debate que está sendo apresentado ali. O quinto é o perfil aliado, que vai se, digamos, defender, né, as minorias, não quantitativas, mas representativas no ambiente da sala de aula, por exemplo. E o sexto, que é o perfil legalista, que vai mediar esse debate a partir de leis, a partir da lei de maneira geral, né? E eu quero saber de você, Diego, qual é o seu preferido, mas não agora, vai ser no último quadro, no Pré-Verdades, tá? E você tem nesse tempo aí, vai vendo qual que você acha que é o melhor perfil de professores para debater a desinformação, tá ok? Porque agora entra o Fake Old. Pois
é, pessoal, esse é o nosso quadrinho que a gente traz aquelas velhas desinformações que a gente está acostumado a saber e acreditar nelas. E agora o Diego vem aqui ajudar a rapaziada, né? Quando vai ali lavar a sua janela ou vai olhar os seus, né, a sua decoração em casa. É uma lenda ou é um mito ou é verdade que os vidros ficam grossos com o tempo, Diego? É um mito, professor, mais um, e esse é um mito que vem muito por parte de vidros antigos ou, como a gente está vendo aqui nas imagens, dos vitrais, né, das grandes igrejas, das grandes catedrais mundo afora. O que acontece? Né? Existe essa ideia de que como a matéria-prima, por assim dizer, do vidro, ela é pastosa, né, ali naquele momento de esquentar os materiais para poder fazer o vidro em si, que essa textura do material iria se manter durante toda a vida útil desse produto, o que faria que, com o tempo, esses materiais acabassem engrossando, fazendo com que o vidro tivesse uma espessura ainda maior. E não, essa, na verdade, é uma desinformação completa. No passado, os vidros mais antigos, eles são realmente mais grossos, mas não por conta do tempo, mas sim por conta das condições de fabricação desse material na época, principalmente os Era mais vitrais, rudimentar, né? que eram mais rudimentares, desses vitrais que são muito grandes. E o que acontecia de fato era o seguinte: a lenda diz que o vidro, né, ele vai ficar mais grosso na parte de baixo, que ele vai como se ele fosse derretendo e ficando mais grosso na parte de baixo. E não, na verdade, por ser, né, procedimentos mais rudimentares no passado, a forma, né, desses vidros ela não era totalmente perfeita como é nos dias atuais, e geralmente, por conta dessa inconsistência, os profissionais que instalavam esses vidros optavam por colocar a parte mais grossa embaixo, justamente para poder ter uma maior estabilidade ali na janela ou assim por diante, tá? Então, assim, o vidro ele não fica mais grosso com o tempo, é mais uma desinformação que a gente traz aqui, mais um mito, né, que a gente está trazendo aqui no programa. É isso aí, olha, agora vamos para a grande eleição. Toca aí. Então, pessoal, no nosso quadro Pré-Verdades, eu joguei o desafio perante aos 6 perfis aí do artigo, que vou te falar, vale a pena ler, está aqui no nosso link, todos os artigos que a gente indica está aqui, né? Diego, rapidinho o nome dos 6 perfis de professores e a sua opinião de como que deve ser talvez aí o professor ideal para tratar com a desinformação. Lembrando, então, neutro, balanceado, advogado, testemunha, aliado e o sexto, que é o legalista. Eu gosto muito, professor, do 2 e do 3, ou seja, o perfil balanceado e o perfil advogado. Por quê? Porque eles podem ser adaptáveis, por assim dizer, a depender do contexto. Porque o perfil balanceado, ele vai, diferentemente, né, do perfil neutro, ele vai trazer ativamente para a sala os lados diferentes de uma disputa, ou seja, ele vai trazer perspectivas diferentes. Mas se não houver, por assim dizer, uma divisão clara de posições entre os alunos na sala de aula, o perfil advogado pode resolver esse problema, porque o perfil advogado diante de um consenso que há na sala, o perfil advogado vai provocar, né? Ele vai assumir a posição contrária para que haja o debate, colocando os alunos nessa condição, digamos, de desconforto para que o debate possa ser realizado. Então, acho que são 2 perfis que se complementam e que podem ser adaptados a depender ali das circunstâncias de condições, né, de aplicação das atividades que são propostas. Então, assim, são os 2 que mais me agradam, mas evidentemente que todos os outros 4 também cumprem papéis muito importantes. É isso, a educação ela precisa ser adaptada, né? Então, cada realidade vai ter ali o melhor ajuste para que discussões relacionadas à desinformação ou de temas controversos sejam frutíferas, para que esse debate seja participativo por parte dos alunos e a escola cumpra também esse papel. Mas vou usar as suas grandes referências de futebol. No futebol moderno, na educação moderna, os jogadores têm que saber jogar em todas as posições, né, Diego? Então, talvez um perfil ideal, embora acho que isso não exista, né, um idealismo, senão não seria ideal, seria alguém que consegue se adaptar às circunstâncias usando cada uma dessas estratégias, uma dessas posições, né? Seria aí o professor ideal. No entanto, como isso não existe, acho que o mais adequado é o próprio professor ver o que ele fica mais confortável, né? De que maneira ele pode usar, quais as posições, os jeitos que ele pode fazer e fazer um combinado, né? Olha, eu tenho um perfil mais retranqueiro,
Eu vou ser um pouco mais conservador nas conversas. Não, eu gosto da discussão, eu sou mais um atacante, eu vou usar os perfis que tem mais essa, mas sabendo que em alguns momentos do jogo, talvez você tenha que atuar numa posição que não é a sua de confortável, mas é necessária para aquele momento da partida. Usei bem as suas metáforas, Diego? Perfeitamente, extremamente adequado para essa tática de jogo. Ah, muito bem. Olha, a gente vai voltar semana que vem. Se aguarde aí que vai ser uma surpresa. A partir da semana que vem, nós temos uma surpresa internacional e você vai ficar ligadinho e ligadinha no Desinformando, sempre bem informado. Um abraço e até mais. É isso aí, pessoal. Até a próxima.